When I sail her way down my third queen, she was the happiest corpse I ever seen. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura e hoje a gente vai falar de um filme pra mim. Eu passei outubro inteiro apenas obedecendo as indicações de vocês, com muita alegria, aprendi muita coisa, eu falei pra vocês, eu gostei muito, mas agora vocês vão me ouvir falar desse filme. Porque eu sempre quis comentar sobre esse filme e agora eu tenho vocês. Eu não vou mais sofrer sozinha. O nome do filme é Cabaré. É um filme de 1972, que é uma adaptação do musical Cabaré que tem na Broadway. E, subconsequentemente, é uma adaptação de um livro semi-autobiográfico. O filme Cabaré, ele é mais fiel ao livro do que o musical. Inclusive, as pessoas que são citadas no livro de maneira um pouco mais livre, alguns eventos aconteceram, outros não, falam que eles preferem o filme porque o filme foca mais em história mesmo, enquanto o musical não tanto. Ele tira pontos que são importantes no filme. Esse filme, ele desgraçou o meu psicológico, por quê? Existe uma lista chamada os 100 melhores musicais da história, segundo o site Rotten Tomatoes. E meu sonho de princesa é completar os 100 filmes musicais dessa lista. Eu devo ter assistido uns 20, 30 por aí. Não mais que 30 ou 35. Mas toda vez que me dá esse ciricutico, que é quase uma vez por ano, eu vou lá e falo, eu vou assistir! E daí o terceiro filme parece triste, deprimente, estranho, e eu falo, eu não vou assistir. Eu não quero ver um filme deprimente, estranho. Mas numa dessas minhas inspirações musicais, eu fui assistir Cabaré. Primeiro porque eu ouvi uma das músicas em Glee. Sim, eu sou filha do Glee também, obviamente, eu amo musical. O tanto de música e gênero musical e musicais que eu aprendi por causa do Glee é um negócio, assim, incrível. Mas eu vi uma música que eu gostei muito da letra e tem a Liza Minnelli, que eu gosto muito dela. Eu falei, vamos assistir, achando que era um filme de dancinha, era um filme de gente feliz cantando do nada. Não, esse filme é foda. Esse filme ele é genial em tantas maneiras diferentes que eu estou até temerosa de não conseguir explicar tudo pra vocês. Porque esse filme ele merece essa atenção, esse cuidado, sabe? Gente, eu tenho muito amor por esse filme. Muito amor por esse filme. Esse filme é sobre pessoas que moram na Alemanha no início do nazismo e como eles estão lidando com essa situação que está em ascensão. Esse filme é de 1931. Ele se passa em 1931. Então, a gente vai ver o perfil de várias pessoas convivendo com a ascensão do nazismo e como elas lidaram com isso. E uma coisa que todo mundo tem em comum é que eles não se importam muito. A gente já viu vários filmes que contam, em vários aspectos diferentes, a tragédia que foi para a comunidade judaica e para as outras minorias que também foram juntos. A gente já viu o lado do oponente, como que teve ascensão, como que eles lidavam com isso. A gente já teve esses dois lados. Esse filme mostra exclusivamente as pessoas que não se importam, aquelas que não ligam para política, aquelas que querem realizar seus próprios sonhos acima de tudo. E isso que faz o filme tão interessante, porque elas vão sendo envoltas numa coisa, é tipo a tal da história que é falsa do sapo na água morna, que se você colocar o sapo na água fervendo, ele pula, mas se você colocar na água morna, ele relaxa e ferve até morrer. Então, essa história é mentira, o sapo pula igual, tá? Ele é inteligentinho. Mas é essa a ideia. Eles não percebem o que está acontecendo até o momento que acontece. E olha, esse filme, a gente vai falar mais sobre ele agora, porque, que filme bem feito. Esse filme ganhou um monte de Oscar, Liza Minnelli ganhou Oscar, ele ganhou 8 Oscars no ano que ele competiu. Então, esse é um filme que ele não é necessariamente um musical, ele é um filme com música. Por quê? Normalmente, os musicais são feitos para que pessoas surjam cantando do nada. Nesse filme, não. Nesse filme, os números musicais ficam presos à boate, que é o centro de várias coisas, que é a boate Kit Kat Club. Então, acontecem coisas nos filmes e acontece o número equivalente ao assunto dentro da boate, o que é bem interessante. O diretor, que é um coreógrafo mundialmente famoso, que criou a sua própria escola de dança, no sentido de ele criou um próprio gênero, que é o Bob Fosse, ele falou que esse seria um musical para pessoas que odeiam musicais. Ele não é feito, ele não tem uma estrutura de um musical, ele é um filme com cenas que tem música. Então, se você não é o fã do musical, você acha que você vai gostar também desse filme. Mas as músicas são perfeitas, gente. As músicas são maravilhosas. Então, o filme começa com a apresentação do mestre de cerimônias da boate, que é uma música de boas-vindas,
que ele canta boas-vindas em várias línguas diferentes ao cabaré, que lá é um lugar pra você deixar as preocupações pra fora, é um lugar onde tá todo mundo feliz. É um lugar que, mesmo estando frio lá fora, aqui dentro está quente. Está tão quente que as nossas meninas mal conseguem ficar vestidas. Ele fala até a nossa banda é linda. E daí mostra uma banda toda de mulheres cantando também. E ao mesmo tempo chega um dos nossos personagens principais. Então quando eles estão falando boas-vindas, a gente meio que dá boas-vindas ao Brian. O Brian é um estudante de filosofia que está terminando o doutorado dele em filosofia e vai para Berlim para poder terminar os estudos. O Brian vai morar num prédio que aluga quartinhos. Uma pensão, essa é a palavra. Fiquei o dia inteiro tentando lembrar o nome de um lugar que aluga quartinhos e de... Pensão. Uma pensão onde moram várias pessoas diversificadas. Então ele chega lá e ele encontra a Sally. A Sally é a nossa personagem principal, que é feita pela Liza Minnelli, e ela é a criatura mais espontânea e alegre, divertida e carismática do mundo. Ela já chega já puxando ele pelo braço, já põe ele pra dentro, já avisa que esse vai ser o quarto dele, pergunta o que ele faz da vida. Ela meio que vai levando ele pros lugares, ela dá uma bebida pra ele, que é tipo uma bebida alcoólica mais um ovo. Falou que é a melhor receita pra ressaca. Ele vai lá pra Berlim pra terminar os estudos dele, mas ele vai se manter dando aula de inglês para os alemães. Então ele falou que precisava de uma sala pra poder dar aula e ela ofereceu o quarto dela, que é basicamente uma suíte. Então o quarto é um quartão com sala, assim. E eles acabam já criando um relacionamento 100% por culpa da Sally. Ela coagiu ele a um relacionamento. Ela é a extrovertida adotando introvertido. E ela é maravilhosa. Então, quando ela abre a porta pro Brian, ele fala em alemão com ela. Fala, eu não sei falar alemão. Ele fala, você é americana? Ela fala, ai, ser americana é tão sem graça. Eu prefiro ser conhecida como uma mulher internacional misteriosa. Mas americano serve também. O filme ele é baseado, como eu falei, num livro. Esse livro são as histórias que o autor viveu em Berlim nesse mesmo período. Então tem várias coisas que são possíveis de você ver factualmente. Então a Sally, ela é baseada numa atriz. Essa atriz existe e ela até falou sobre isso. Os outros personagens, eles existiram, mas como funciona essa dinâmica, não sabemos. Mas ele foi pra Berlim pra viver a vida boêmia, pra aproveitar as festas, ficou dormindo na pensão. A pensão tinha um monte de gente estranha, um monte de gente diferente. Então tudo isso ele usou pro livro dele. O que é importante vocês saberem a partir do que eu vou estar contando. Daí vem o primeiro número da Sally, que ela é apresentada como estrela mundial, sucesso internacional, e ela canta My Heart. Meu alemão é tão bom quanto o meu sueco, mas ela canta, e a música é basicamente falando quando acabou um relacionamento, acabou, meu bem, tchau, vai bem, foi divertido, mas eu sou uma mulher de todos. Ela fala que a Europa é muito grande, de largura e de altura, que é muito difícil de viajar por todos os lugares, mas ela tá tentando, de pedacinho em pedacinho, de homem por homem. Então, basicamente falando que ela quer um homem de cada lugar do país, da Europa. E eu acho que essa apresentação, mesmo que você não tenha visto a música, se você se mete com o musical, é uma foto característica. É bem famosa esse número. E é lindo. É muito bem feito. A coreografia é desgraçada. Eu vou tentar colocar na descrição desse vídeo alguns dos números do filme, pra vocês assistirem se vocês são musicais que nem eu, louca dos musicais, pra vocês verem como é lindo e bem feito, porque eu realmente não sei onde dá pra assistir isso de maneira legal. Então, pelo menos os números a gente vai conseguir que vocês assistam. E a roupa que a série usa nesse primeiro número, provavelmente é 30% do motivo de eu querer falar sobre esse filme. Amei aquela roupa. Sabe quando eu brilho, assim, quando ela tá dançando com a roupa, eu preciso fazer essa fantasia algum dia. Mas se eu fizesse em algum lugar público, ninguém ia entender. Eu tenho que carregar uma foto dela do lado, então... Mas valeu a pena esperar, agora eu posso usar. Eu acho que vai até ter foto no feed do meu Instagram, de tão empolgada que eu tô com essa roupa. O Brian vai lá ver ela dançando, se apresentando no Kit Kat Club. E lá tem um sistema que eu acho tão legal, e eu já vi em alguns outros filmes também. Queria que isso existisse agora, que é divertidíssimo. Lá tem as mesinhas e cada mesinha tem um telefone fixo que tem uma linha entre mesas. Então você pode ver alguém de longe e ligar pra mesa e perguntar se a pessoa não quer chegar perto, não quer um agrado, não quer uma bebidinha. E é muito legal isso. Eu queria que tivesse agora um jantar com as cabininhas de telefone pra você falar com quem tá perto, quem você tá interessado. Achei aquilo maravilhoso. Daí a Sally atende o telefone e quem tá falando com ela é o Brian. E ela já apresenta o Brian pra outro personagem desse filme. Esse homem, ele é um playboy, mas ele é um playboy falido. Então, ele fala que trabalha com vendas, com exportação, mas na verdade o plano dele é arranjar uma mulher rica pra casar. Esse é o maior objetivo dele. Tanto que a Sally fala, olha, ele é um playboy que quer uma esposa rica, mas pra isso ele precisa melhorar o inglês. Você dá aula de inglês, vocês dois se unam. E ele começa a ter aulas com o Brian exatamente por isso, porque ele quer falar melhor inglês pra poder conquistar as novinhas. Ou as velhinhas.
O importante é ser riquinha. E daí esse amigo da Sally, ele olha pro Brian e fala: eu quero muito fazer, mas se não for muito caro, porque vocês sabem como está a economia e o recesso, tá tudo muito difícil. Então a gente tem nossa primeira pista do contexto político e social que estava acontecendo na Alemanha pré-nazismo. A Alemanha estava vivendo um grande período de recessão, sobretudo pós-Primeira Guerra Mundial, e mais uma série de medidas políticas que não foram boas. Então tá tendo um momento de muita pobreza na Alemanha e um momento de um sentimento de que a gente perdeu enquanto sociedade, porque a Primeira Guerra Mundial devastou e causou bastante problemas para eles. E daí ele tá falando, não, vocês têm que entender que além da nossa economia, da nossa recessão, o nazismo e o comunismo estão deixando a economia muito mais difícil. Nessa hora, entram alguns soldados nazistas na boate, e eles são imediatamente enxotados para fora. Eles não são bem-vindos naquele lugar e ainda o apresentador ainda faz uma piadinha. Ele coloca o bigodinho, sabe, do Hitler, e ainda faz uma piada porque tá expulsando eles. Então a gente, naquele momento, naquela pequena conversa, sem nenhum tipo de discurso, nada, eles não explicam, eles fazem a gente ver o que tá acontecendo. Então ele fala que a economia tá difícil, conversando com outro amigo dando aula de inglês. Ele fala que o comunismo e o nazismo estão atrapalhando tudo. A gente vê um soldado nazista entrando na boate e não conseguindo ficar lá dentro. Então a gente sabe que existe uma certa animosidade em relação ao partido nazista. E daí a Sally e o Brian estão andando nas ruas de Berlim e eles, novamente, não falam nada sobre o assunto. Eles estão andando. E daí, de repente, passa um homem de triciclo com a bandeirinha nazista. As paredes são todas cheias de propaganda nazista, mas eles estão, conversando sobre a vida. Ela tá falando sobre o pai dela, que o pai dela é basicamente um diplomata, falando que o pai dela ama super ela, e assim que ela quiser, o pai dela vem dar atenção pra ela e tudo, e eles estão conversando sobre coisas completamente triviais, enquanto muita coisa tá acontecendo em volta deles. Novamente, sem falar na nossa cara nada. É tudo subjetivo, é tudo mostrando. E daí ela fala pro Brian que o sonho dela é ser uma atriz de verdade. Então nós já temos a Maxine e nós já temos a Sally, que são profissionais do entretenimento alternativo que sonham em ser atrizes tradicionais. Mais uma personagem assim já dá pra fazer uma playlist com nome comprido que eu amo. Daí, enquanto no cabaré tem um número artístico divertido de ter meninas e meninos dançando com aquela roupa típica alemã, ao mesmo tempo, o segurança que expulsou os 2 soldados no começo do filme, estão espancando o soldado até ele ser falecido. Então as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, o que é bem interessante de se ver e que dá uma ruim, sabe? Porque, eles estão vivendo dentro desse lugar, eles estão vivendo a melhor vida deles, assim. Lá é um lugar de completo e total escapismo. Então eles estão dançando e pra fora, o próprio segurança, ele já ele pagou, né? Por todo esse BO, por toda essa animosidade que está acontecendo. Daí eles chegam na pensão e a Sally pega um cara e leva na porta do Brian e fala: olha, Brian, esse daqui é X. Essa pessoa aqui, ela escreve livros e ela quer muito traduzir esses livros para o inglês. Eu falei que seriam 50 francos, marcos, 50 moedas alemãs daquela época, para você fazer toda a tradução para ele. Só que ele não fazia a tradução. A série mesmo meio que coagiu ele a fazer. Vai fazer a tradução. E daí ele fica hã? Só que o dinheiro oferecido é um ótimo dinheiro. E ele aceita já paga o dinheiro e ele fica todo feliz. E depois ele conta pra série, o autor escreve livros adultos. Ele fala, ele só faz isso. Ele tem uma série de livros adultos. E daí a gente tem o contexto da pensão. A pensão é comandada por 2 senhorzinhos, um casal. E eles aceitam todos. E eles tratam todos de maneira muito educada. Então, ela fala que tem uma massagista só de mulheres. Tem ela, que é uma cantora de boate. Tem o moço que escreve livros adultos. Tem o professor de filosofia. Então, é um ambiente muito aberto a todos. É um ambiente muito diversificado, assim. Tem uma moça que eu acredito que ela seja trans também, uma senhora que eu acredito que ela seja trans. Também todo mundo convivendo muito bem. Só que enquanto eles estão convivendo muito bem, conversando, se divertindo e tal, lá no finalzinho, lá no cantinho atrás, você escuta um rádio. Esse rádio está em alemão. E o que esse rádio está contando? Propaganda nazista. Propaganda fake news pura, assim, inventando histórias, prometendo coisas. Só que tá lá no finalzinho, tá lá no radinho, lá no final, e a gente meio que ignora isso no filme. E esse rádio, ele tá lá o filme inteiro, tá? Toda vez que a gente vê cenas dentro da pensão, acaba passando pelo radinho deles com notícias em alemão que são propaganda política do nazismo. Daí a Sally decide um dia, fala, cara, eu vou pegar ele. E daí ela coloca uma camisola, chega no quarto dele e fala,
eu tô com tanto frio, você pode me abraçar? E você vê na cara dele, tem um meme chamado Gay Fear. Eu vou colocar aqui, Gay Fear. E essa é a própria cara dele. Ele, tipo, não está interessado nela fisicamente. E ela não entendeu o rolê. Ela não entendeu do que ele sente atração. E daí ela dá um beijo nele, ele não se mexe, ele tá tipo... E ela fala, pera aí. Ela vai até o quarto, ela pega uma vitrola, leva desse tamanho assim, coloca do lado dele, coloca a música pra tocar, tira a camisola, deita e fala, olha meu corpo, ele não está te matando de desejo agora? E ele fala, é um corpo bem bonito. Daí ela começa a pegar a mão dele pra encostar nela, ele fala, não é hora pra isso. Não, tá muito cedo. E daí ela olha pra ele e fala, você gosta de meninas? Você já dormiu com meninas? E daí ele fala, Ela fala, então você gosta de meninos. Porque se você gostar de meninos, tá tudo bem. É só você me falar que a gente... Nenhum problema. E daí ele explica. Ele falou, na minha vida toda, eu tentei manter contato com 3 mulheres. E todas foi péssimo. Foi horrível e foi desesperador. A minha atual situação sexual é nenhuma. Eu desisti. Eu não pego nem meninos nem meninas. Eu não pego ninguém, eu desisti. E a Saga superintende fala, não, a gente pode ser BFF, não tem problema não. Pra que estragar a amizade com isso? Ela dá um abraço nele e vai embora. Ela tentou, não deu certo, agora a gente é amigo, vida que segue. Então o Brian tá dando aula de inglês pra esse amigo e ele tá explicando que se ele não conseguir vender alguma coisa hoje, ele vai ter que virar um gigolô mesmo. Não tem mais escolha. E daí ele descobre que a próxima aluna que vem é uma aluna extremamente rica, de uma família muito afluente, judaica. E ele já cresce o olho e fala, eu vou ficar, eu vou conhecer ela, eu vou casar com ela, o pai dela vai me dar um emprego. E daí ele fala, não, vai que ela seja feia. Ele fala, se foi feia, tudo bem, tá tudo ótimo, eu quero mais casar com ela. E daí o Brian tá completamente desconfortável, porque ele, tipo, é a primeira lição com essa aluna, ela é de uma família extremamente tradicional, e o outro quer ficar lá pra ver se conquista o coração dela. Daí do nada entra a Sally com uma roupa amarela e preta, brava, enfurecida, falando que precisa beber. E como tudo acontece na sala da casa dela, ela fala, não, é minha casa, eu quero beber, eu quero ficar aqui, ninguém manda em mim. Porque ela teve relações com um produtor de filmes que prometeu pra ela um papel, mas no final ele não queria isso. Ela tava muito brava porque ela foi usada de graça. No filme, pelo que parece, a Sally não é uma trabalhadora da profissão mais antiga do mundo. Mas ela não tem problemas de usar o sexo como moeda de troca. Não como um trabalho, talvez como um freela. Então todos decidem ficar na primeira aula que o Brian vai dar pra Natália, que é a menina judia de uma família rica. Até quando ela chega na entrada da pensão, os donos ficam extremamente surpresos, falam, meu Deus! E daí falam sobre o sobrenome dela. Aqui em casa, que honra! E já vão levar um café, vão levar bolinho pra ela. Super interessados, assim, pelo fato de ter uma pessoa tão afluente na casa deles. E daí ela chega achando que é uma festa de inglês, onde todos falam inglês. Fica claro que a Sally tá completamente enciumada, porque a atenção do mundo não está toda pra ela. Os dois estão muito atentos a Natália, um porque quer casar com ela e o outro porque quer ser um bom professor pra ela. Daí logo depois tem um date duplo. O Brian e a Sally, o amigo do Brian e da Sally e a Natália. Porque ele quer conquistar ela. Daí a Sally fala assim, ele tá fazendo errado. Ele tá sendo muito educado, muito gentil. Que ela precisa de uma juntada forte, assim, sabe? Porque é isso que acontece com as meninas mais puras. Elas são fogosas por dentro. E elas querem alguém que tem essa pegada firme. Ele tá sendo muito bonzinho. E daí o Brian desconversa, fala, não, você tá louco. Ela é uma menina super direita, super do bem, super calminha. E daí corta pro Brian, um amigo conversando, ele falando, isso tá pior do que eu imaginava. Essa semana eu neguei 3 jantares pra gastar 32 moedas alemãs do período nazista com a Natália. E dele, nossa, que triste. Ele fala, pior, eu tô adorando. Eu acho que tá acontecendo a pior coisa do mundo. Eu acho que eu estou realmente me apaixonando pela Natália. E daí o Brian fala, sinto muito, meu amigo. E daí ele fala, eu também. Sinto muito. A Sally vai encontrar com o pai dela e ela se faz de decente. Mostra ela mostrando as unhas dela, assim, uma unha bem clarinha, falando, veja! Se isso não são as unhas de uma freira! Ela tá sem nenhuma maquiagem, ela tá com uma roupa sóbria. Uma ação mais sóbria. Pra encontrar o pai dela. E ela deixa lá o momento feliz da pensão, onde tá uma musiquinha tocando. O Brian tá conversando com o autor de livros adultos sobre o conteúdo do livro. Tá todo mundo feliz junto, convivendo bem. E no final, o radinho tá lá atrás, escondidinho, falando sobre notícias nazistas em alemão. O pai dela, que na verdade é uma figura bem ausente, ele não vai encontrar ela. Ele só manda um telegrama falando que teve um problema na viagem e não vai poder encontrar ela. Então ela fica muito desiludida. Porque ela acaba depositando todo o valor nela no fato de o pai dela não se importar com ela. E daí o Brian
começa a consolar ela, os dois se consolam e eles acabam se beijando e acabam se pegando. Então o Brian, enquanto gay, agora é o Brian enquanto bissexual. Ele está faceiro e feliz tendo um relacionamento com a Sally. E enquanto mostra eles fazendo coisinhas de casal, toca a música que eu aprendi no Glee, que é uma letra muito boa, porque eu gosto de coisas extremamente depressivas e felizes ao mesmo tempo. Que é uma música que conta todas as esperanças da Sally desse relacionamento enfim dar certo. Porque as outras vezes os caras foram embora. E talvez esse fique. E a letra é muito legal. E ela fala que todo mundo ama um vencedor, por isso que ninguém gosta dela. Mas agora todas as chances estão com ela. Alguma coisa está para começar. Talvez dessa vez eu ganhe. Então ela deposita na música toda a esperança que ela tem desse relacionamento ser o que vai ser eterno, o que vai durar para sempre. No outro dia, a Sally tá tentando levar as roupas na lavanderia, só que ela não fala alemão. Ela tá lá em Berlim há 3 meses. E ela não tentou nem começar a falar alemão e ela não consegue conversar. Ela não consegue conversar e daí aparece um homem, o Maximilian, todo conquistador, e ajuda ela a entregar a lavanderia, e entregar as roupas pra lavanderia. E eles começam a conversar e ele fala, você não quer uma carona? E daí mostra que ele tem um chofer. Então, ele é extremamente rico. Ele é um playboy rico alemão. E ele imediatamente adota a Sally pra ele, assim. E ela, que não é boba nem nada, aceita. E enquanto ele tá dando carona pra ela, o número do cabaré se chama Money, que eu amo esse número. E basicamente eles falando que o dinheiro faz o mundo girar. E que é difícil pensar em amor quando você tá 20 quilos mais magro por causa que você tá passando fome. Que quando a fome bate à sua porta, você não vai pensar em romance, você vai pensar em sobrevivência. Maximilian vai à noite na boate para conhecer, já que a Sally falou pra ele. E ela apresenta o Brian pra ele. E o Brian tá tipo cabreiro, muito cabreiro. Mas o Maximilian, ou Maximiliano, um dos dois, ele tá interessado nos dois. Ele fala, não, vocês dois são novos em Berlim, eu tenho a obrigação de fazer vocês conhecerem as piores coisas de Berlim. E ele meio que pega os dois como apadrinhados financeiros. Só que o Brian tá tipo assim, né? Não quero, isso é estranho, não confio em você. Por que você quer me oferecer essas coisas? E ele tá com ciúme também da Sally. Daí o Maximilian, de noite, de manhã cedo, ele invade a casa dos dois, o quarto dos dois, com champanhe e fala, vamos sair! Leva a Sally pra fazer compras. Ele compra um casaco de pele, compra meia fina de seda, compra perfume, experimenta caviar. Ela tá muito feliz e faceira e eles encontram o Brian no almoço. E o Brian segue completamente desconfortável com a ideia do Maximilian estar junto com eles. E o Maximilian compra pra ele um porta-cigarros de ouro. E ele fala, eu não posso aceitar isso, me desculpa. Não. E a Sally tá faceira, ela fala, me dê tudo. Eu quero muito essa amizade, esse relacionamento, venham. Eles saem do restaurante dentro do carro com o motorista e chofer. E eles passam por uma coisa que parece ser um protesto que acabou em violência, onde tem pessoas que foram ao óbito, onde tá todo mundo meio paralisado, assim, tentando entender o que acontece. E o Maximilian, que é um homem rico e alemão, fala, esses nazistas são um bando de maloqueiro. Eles não têm perigo, não têm preocupação. O bom é que eles vão se livrar de todos os comunistas e assim que eles terminarem de se livrar de todo mundo, a gente dá um jeito de controlar eles. Daí os dois, o Brian e a Sally, vão pra casa do Maximiliano pra passar uns dias lá. E daí nesse momento começa a tocar uma música no cabaré sobre trisal. O Maximilian quer levar os dois pra África pra passar um tempo lá e a Sally tá tipo, bora, nós estamos juntos, estamos prontos, vamos. O Brian e o Maximilian estão mais próximos, estão mais amiguinhos, estão mais sociáveis, sabe? Estão mais... se é que vocês me entendem. E daí, a Sally tá com muita ressaca, então ela fica no carro. E o Brian e o Maximilian vão pra meio que uma mini Oktober. Eles vão pra um lugar onde tem cerveja, comida, música, no meio da Alemanha, assim. No meio do nada tem uma casinha. E eles estão felizes conversando, um olhando pro outro com uma cara de, sabe, de uma tensão, assim. E daí, nesse momento, o BO começa. Uma criança loirinha, vestida com o uniforme nazista, levanta e começa a cantar uma música chamada O Futuro Pertence a Mim, que é uma das músicas que foram usadas na campanha nazista. E tudo que eu vou falar pra vocês aqui agora não é em nenhum aspecto defendendo nada, tá? Mas eu preciso que vocês pensem comigo como isso aconteceu. A Alemanha estava recessão, derrotada, falida e ferrada. Surge um homem que inventa que a Alemanha tá desse jeito porque existe uma conspiração de banqueiros judeus que, em associação com os comunistas, estão conspirando para destruir a Alemanha, tá? Fome Alemanha.
Junto com isso, então a culpa de tudo tá dando errado é dos judeus bancários em associação com os comunistas, tá? O discurso não é vamos matar um monte de gente, é família primeiro. Nós precisamos cuidar do que é nosso. Nós precisamos pensar no futuro daqueles parecidos com nós. Então, a propaganda nunca foi diretamente falando nós precisamos destruir outras pessoas. Não. A discussão é, nós não estamos bem financeiramente, a culpa é de um grupo social específico e nós precisamos nos proteger enquanto família. Porque quando nós todos estivermos juntos, unidos e parecidos entre si, todos de um mesmo sangue, nós seremos invencíveis e superiores. Essa é o começo da história do B.O. E a música, O Amanhã Pertence a Mim, é uma música extremamente otimista. É uma música bonita. A letra não fala nada de errado. A letra fala como o futuro deles vai ser muito bom. E foi a partir desse momento que começou a me dar um ruim forte. Porque é uma música otimista. As pessoas estão sorrindo e de repente, no meio da Alemanha, todo mundo começa a levantar e cantar junto com esse rapazinho, soldado nazista. Menos uns 3 ou 4 assim, sentados. E antes era um rapazinho cantando sozinho, agora a gente tem um coro de pessoas cantando junto e celebrando e comemorando. O que mostra como o pensamento está mudando. De um partido de um povo meio louco, um partido de um povo meio nada a ver, talvez tenha sentido. Talvez a gente tenha mesmo que valorizar nós, nossa família, nós que somos parecidos e não pensar em mais nada. Não importa o processo. O importante é a gente conseguir valorizar e cuidar do que é nosso. Todos começam a levantar. Maximilian e Brian ficam extremamente incomodados e voltam pro carro. E ele ainda fala, você tem certeza que vocês vão conseguir controlar eles? E daí o Maximilian tá, tipo, muito irritado. E eles entram. E enquanto o Maximilian e o Brian saem, todos levantam e fazem o cumprimento nazista no final da música. A Sally tá toda feliz que ela vai pra África, já tá pegando as roupas, já tá arrumando as malas. O Brian chega no carro do Maximilian, sem a Sally. E ela começa a falar como seria legal se ele pedisse ela em casamento, mas ela não ia aceitar, mas é legal saber que ela poderia ser uma baronesa. E daí os dois começam a brigar, ele chama ela de infantil, fala que ela tá agindo como se fosse muito sedutora, mas na verdade ela é uma menininha chata. Ela chama ele de invejoso, porque o Maximilian é tudo que ele gostaria de ser, mas não é. O Maximilian não precisa ficar dando aula de inglês pra sobreviver, e daí ele fala, foda-se o Maximilian. E daí ela responde, eu estou fazendo isso com o Maximilian sim. E daí eu olho pra ele e fala, eu também. E isso não é mostrado diretamente no filme, que os dois estão sendo marmita do Maximilian. Os dois. Um não sabe pro outro. E isso é uma coisa extremamente subversiva para um filme de 1972. Extremamente. Retratar um homem bissexual num trisal. Um trisal involuntário, mas um trisal não era normal e comum ser retratado no cinema. Daí os dois ficam muito bravos. Ela xinga ele e ele fala, o quê? Você também tá do rolê? Nossa! Ele desce bravo e daí tem vários soldadinhos nazistas panfletando sobre o nazismo. Brian tá bravo, fala que isso é uma porcaria, joga o papel e chuta a bandeira. O que acontece? Ele apanha. Ele apanha muito. Ele apanha muito, quem vai cuidar dele? A Sally. E daí os dois meio que fazem as pazes. Porque, tipo, um neutralizou o outro, sabe? A gente fez a mesma merda igual, um removeu o outro e fechou, vamos perdoar, por que não? E os dois se perdoam. E ela mostra um telegrama do Maximilian que fugiu pra Argentina. A gente sabe que teve esse caminho de imigração alemã pra Argentina, por vários fatores diferentes, mas o Maximilian, ele tinha condições financeiras para poder fugir desse regime e ele não estava apoiando o nazismo. Então ele teve condições de sair de lá, porque ele era muito rico. Maximilian, ele tem a opção de não se importar com essa situação, ele tem a opção de fugir, ele tem a opção de não lutar, ele tem a opção de se ausentar. E é isso que ele faz. Ele pode até não gostar do nazismo, mas os privilégios dele são mais importantes. Daí, novamente, corta pro cabaré e eles estão dançando com um chapéu que vira um chapéu de soldado e fazendo piadinha, se divertindo de novo com essa questão do nazismo. É tipo, divertidão, é uma piadinha. E ao mesmo tempo, a Natália, que é a nossa personagem judia rica, ela sofre um atentado, eles matam o cachorrinho dela. Eles matam o cachorrinho dela e escrevem judeu
bem grande na frente da casa dela. Mesma coisa, um grupo de pessoas completamente indiferente ao que está acontecendo e o início do BO começando forte. Sally fica grávida, ela não sabe de qual dos dois é o pai, mas o Brian fala, tá tudo bem, importante, pai quem cria. E pede ela em casamento, e ela aceita. E ele fala que eles vão morar na universidade que ele vai dar aula ano que vem, que é em Cambridge. E ela vai ser tipo uma dona de casa feliz morando numa casinha em Cambridge. E ela tá tentando se convencer de que ela quer isso. Porque ela ama ele, então ela pensa. Ela ainda fala com ele. Os bebês amam a gente imediatamente, né? Então não vai ser ruim. Tipo, ela acreditava que eventualmente ela ia ser feliz nessa vida. Brian está entrando na recepção. Recepção essa que abriga todas as pessoas que têm dinheiro para pagar. Que trata todo mundo com educação e respeito. E ela e o marido estão conversando. E ela fala, como assim? Se eles são banqueiros, como que eles podem ser banqueiros, judeus e comunistas ao mesmo tempo? E o marido está replicando o discurso, falando não, porque é uma conspiração e eles se uniram para destruir a gente e é por causa deles. E ele fala exatamente o que foi falado o filme inteiro naquele radinho atrás dele. Eles que no começo do filme, eles estavam orgulhosos de ter uma pessoa afluente judia na casa deles, agora estão falando em voz alta que os judeus estão conspirando para destruir a Alemanha tradicional. Eles que recebem toda uma comunidade que não era bem vista pelos nazistas. Qualquer pessoa que não fosse da raça ariana, então imigrantes no geral, homossexuais, ciganos, até maçom, todas essas pessoas com um espírito um pouco mais livre, um pouco mais diferenciado, todas elas eram pessoas não gratas para o nazismo. E eles recebiam todo mundo. E eles viam que todo mundo era gente boa. Mas mesmo assim, eles aceitaram o discurso da propaganda. Por quê? Porque nesse contexto, eles não aprenderam nada. Eles estão vivendo com o momento. Eles não estão juntando as duas coisas, não estão entendendo o reflexo disso para as pessoas que moram lá e pagam o aluguel dele. E isso é bizarro, gente. É tipo, puta que pariu. Vocês lembram da Natália, né, que é a judia rica, que também se apaixonou pelo rapaz amigo deles, pobre, mesmo sabendo que talvez ele só queira o dinheiro dela, porque ele deu uma juntada dela no sofá. Ela falou, antes ele era tão sem graça, mas daí quando ele me juntou, eu entendi que o nosso amor é sincero e verdadeiro. E ele pediu para casar com ela e ela não aceita, e ele pergunta por que. Ela fala, você não tá entendendo, né? É alemão, eu sou judia, você tá vendo o que tá acontecendo? Só que esse amigo não é alemão, ele é judeu. Ele mentiu a religião dele no passaporte para poder ter uma nova vida em Berlim, com menos julgamentos. E daí ele fala, se eu contar pra ela que eu sou um judeu de verdade, ela vai achar que eu sou mentiroso e nunca mais vai me ver. Se os meus colegas de quarto descobrirem que eu sou judeu, eles vão me expulsar se eles não me matarem. Mais uma pessoa que não se importa bastante com nada, ele se importa com ele mesmo. Ele fez de tudo pra ele se defender, mas agora ele tá apaixonado e ele tá vivendo as consequências das próprias ações. Mas ele conta pra ela e eles acabam se casando. Daí, tá acontecendo o casamento, corta pro cabaré. No cabaré, o apresentador tá cantando uma música. Essa música é sobre a namorada dele. E ele fala que a namorada dele é muito melhor do que as pessoas imaginam. E a namorada vira e é uma pessoa vestida de macaquinha. Quando eu vi a pessoa vestida de macaquinha, eu pensei racismo. Eu pensei que eles vão ser isso. Mas a letra é toda bonitinha. A letra fala assim, se vocês vissem elas pelos meus olhos, vocês iam entender como ela é perfeita. Ela é inteligente, ela é engraçada, ela aquece meu coração. A maneira como ela é por fora é só... Você imediatamente esquece, depois começa a conversar com ela. E ele ainda fala assim, se vocês vissem ela pelos meus olhos, vocês entenderiam o que eu estou sentindo. E a musiquinha é bonitinha. E você fica tipo... E a macaquinha, ela é toda vaidosa, ela tem cílios, ela tem uma bolsinha e tal. E daí a última frase é... Se você visse ela pelos meus olhos, você veria que ela nem parece tão judia. Todo mundo começa a rir e bater palma. E um dos que eu já falei na substância, por capa aqui, link aqui, sobre como é fácil para nós humanos desumanizar outros seres humanos. Quanto mais caricato, quanto mais exagerado a gente consegue transformar um outro grupo de pessoas, mais distante fica da nossa realidade e a gente tem menos coisas para se espelhar, então a pessoa parece menos humana. Então ele fazer toda aquela música para fazer uma piada com um judeu numa boate, num cabaré, que era isentão, você entende que toda a cultura já está mudando. Sobretudo por aqueles que não se importam, que eles só estão indo junto. Agora a gente não gosta desse grupo social, então a gente vai fazer piada. E é desesperador, porque a primeira vez que você vê uma coisa mais exposta do que seria o nazismo acontecendo, é um adolescente cantando uma música otimista. A segunda vez que você vê uma música sobre isso,
É uma música desumanizando os judeus. E é uma música engraçadinha. Então, eles não estão fazendo isso por coação, por excesso, por obrigação. Não. As pessoas estão automaticamente aceitando esse novo contexto sem perceber muito, sabe? E é isso que me deixa mais desesperada. Porque não foi do dia pra noite. Não era uma polarização. Não era tipo 8 ou 80. Você é contra, você é a favor. Não. Tem todo um espectro. E nesse espectro, as pessoas contribuíram para que tudo isso acontecesse também por escolherem não aprender mais sobre isso. Por escolherem não se importarem. Daí o Brian e a Sally estão tendo um date na floresta. E ele tá meio distraído, assim, pensando nas coisas da vida. E ela tá falando loucamente com ele e ele tá meio que ignorando ela. E daí naquele momento, quando ele tá ignorando ela, ela começa a pensar em todas as coisas legais que ela vive em Berlim. No Kit Kat Club. Os momentos namorando com o Brian. O sonho dela de ser atriz. E tudo isso ser trocado para ela ser uma dona de casa. Uma dona de casa, morando em Cambridge, cuidando de filho. E basicamente, para ela, os sonhos da vida dela vão ter acabado. Logo depois disso, ela vende o casaco de pele dela para pagar um procedimento de remoção do feto. Vocês sabem o que é, né? E ela chega toda doente e tal, porque é uma coisa complicada. O Brian olha pra ela e fala, cadê teu casaco de pele? E daí ela fala que ela fez isso assim porque sim. É só mais uma coisinha estranha. Ele fica bravo, ele fica sentido, ele fica assustado. E ele pergunta por quê? E daí ela explica, ela fala, quanto tempo você acha que vai demorar pra eu me ressentir com o que a gente está vivendo? Quanto tempo você acha que eu vou aguentar viver numa casinha no meio do nada? Onde minha vida vai ser basicamente cuidar de filho e lavar fralda. Quanto tempo vai demorar pra você... Quanto tempo você acha que vai demorar pra gente se odiar? E ele tá tipo... Você tem um ponto. Daí ela fala, mas eu te amo igual, tá? Eu te amo muito. E daí ele fala, pega na mão dela e fala, como é que eu posso te ajudar nessa recuperação? E daí eles meio que terminam e o Brian decide ir embora. O Brian é a única pessoa no filme inteiro que demonstra desgosto em relação ao nazismo. Ele tenta explicar para os outros que aquilo é loucura, que é conspiração. Ele tenta abrir os olhos do Maximilian. Ele tenta arranjar briga com os soldados. Ele é o único. Só que ele é um só. E ele tem o poder e a habilidade de apenas sair. Então ele decide ir embora. Ele vai embora. A Sally leva ele até o metrô, se despede dele. Corta pra Sally cantando sobre a vida é um cabaré. E é um número muito bom. Como a vida é isso, a vida é festar. A gente tem que mais aproveitar o agora, aproveitar as festas, aproveitar para se divertir, para ser feliz, para fazer o máximo, porque a vida é um cabaré. Então venha pro cabaré. E o apresentador, que no começo do filme fala bem-vindos, agora ele tá falando tchau. Falei pra vocês que ia ser divertido, falei pra vocês que aqui a gente não precisa se preocupar. E isso acontece, tem meio que um espelho no palco, que ele aparece no começo do filme também. Depois que ele se despede, mostra só o reflexo do público. E o público é inteiro de soldados nazistas. Então a Sally decide que ela vai continuar cantando indiferente de quem tá ouvindo. A boate, que basicamente é isentona, ela apenas vai mudar o conteúdo dela pra esse pessoal aceitar e o pior vai acontecer. E a gente não escuta nome de Hitler, a gente não vê um discurso, a gente não vê atos de violência para os alemães, tipo, vocês são obrigados a passar por isso. Toda a manipulação acontece de maneira subjetiva e voluntária. Gente, esse filme me quebrou, eu comecei vendo o filme tipo, yeah, musiquinha, life is a cat. No final do filme eu tava tipo, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente decide se isentar. E esse filme só mostra que como é fácil ser manipulado. E eu falo isso em muitos vídeos. Nossa tomada de decisões é muito mais baseada no inconsciente do que vocês imaginam. As nossas estratégias de escolha são baseadas em pontos de comunicação muito subjetivos. E quando você para pra pensar da onde é que veio, tipo, eu gosto disso por causa disso, você vê que não faz sentido. Eu apoio isso por causa disso e você vê que não é racional. Porque o nosso conjunto de crenças é formado por várias coisas, muitas delas completamente racionais. Então, quando alguma coisa estranha está acontecendo, o que a gente tem que fazer é ficar atento e conhecer, e buscar saber mais, e tentar entender até o lado do que você discorda. A empatia é a única maneira de poder evitar uma coisa dessa acontecer de novo, sabe? Não é uma coisa distante do que pode acontecer com a gente. Se a gente não aprender a prestar atenção no que está acontecendo, e a gente aprender a ter empatia até com as opiniões opostas da gente. Não concordar, mas ter empatia. E é isso, gente. E aí, estavam preparados para essa bomba? Não se esquece de curtir esse vídeo, ver minha descrição. Se quiser ser membro do canal, dá para ser membro do canal. Me mostrar para alguém, se inscrever se você não for inscrito. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.